capítulo 13 de Atos, como eu dei início na última semana, na última quarta-feira, nós vemos Paulo fazendo um sermão, e ele então começa a usar exemplos históricos, desde os patriarcas até a monarquia. Então ele, na sinagoga, diante dos judeus, dos tementes a Deus, dos prosélitos, ele começa a expor a Escritura, começando lá atrás. E ele vem contando história por história, até chegar na monarquia, até chegar em Davi, e depois ele usa todos os artifícios, junta com aquilo que estava acontecendo na sociedade atual, e faz com que todas essas coisas possam apontar para Jesus Cristo. Isso é o Evangelho, é você usar tanto a história como a atualidade e aplicar Cristo nessas coisas. E Paulo faz isso de forma magnífica, assim como Pedro também havia feito alguns capítulos atrás. E por que Paulo ele faz questão de mostrar na história, na Bíblia dos judeus, Jesus Cristo? Porque muitos deles em Jerusalém, ouvindo, não creram. Tendo a Bíblia ali diante deles, lida sábado após sábado, mesmo assim o que eles fizeram, eles não enxergaram o Salvador. Então Paulo vem mostrar que a religiosidade sem quebrantamento leva à condenação, e foi isso que aconteceu com aqueles homens. Cristo estava diante deles, em carne e osso, vivo. As Escrituras dando testemunho dele, e ainda assim aqueles homens que eram expertises na Escritura, não enxergaram, não viram. E aqui nós vamos terminar o capítulo 13, né? Com a permissão de Deus. Vou passar então alguns princípios aqui. Põe o primeiro, por favor, ali, Miguel. Primeiro, desculpas para não evangelizar. A gente já vai ler o texto aí, tá, gente? Só um instante. Você deve saber que, por exemplo, no leito de morte, via de regra, são ditas as palavras que têm mais relevância. É assim que acontece, por exemplo, quando um patriarca, um pai de família, um rei, ele sabe que ele está prestes a morrer, então ele chama, reúne as pessoas e diz aquilo que é de fato relevante, importante para as pessoas. Nós vemos este exemplo na Escritura. Nós vemos quando Davi, prestes a falecer, chama seu filho Salomão e dá instruções a ele. Primeiro ele diz: seja forte, corajoso. Olha, o pai prestes a morrer e diz para o filho: forte, corajoso, não seja fraco. Nós vemos Moisés fazendo a mesma coisa em relação a isso. Nós vemos exemplos históricos de homens que, de fato, prestes a morrer, falaram as suas últimas palavras, porque essas palavras, elas têm uma importância a mais. Por que elas são faladas no leito de morte? Para que as pessoas, os vivos, fiquem com aquilo na mente. Jesus Cristo, ele morreu e ressuscitou. Mas as suas últimas palavras em seu ministério terreno, enquanto ele estava vivo, ficaram gravadas no Evangelho de Marcos. Se você pegar o capítulo 16, ali basicamente do versículo 15 ao versículo 18, são contidas as últimas palavras de Jesus Cristo, antes dele ser assunto ao céu. E essas últimas palavras denotam uma importância enorme. Óbvio, tudo que ele disse é importante, todos os seus ensinos são importantes, mas há uma ênfase. E o que Jesus Cristo diz pouco antes de ser assunto aos céus? Marcos 16, 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Jesus, prestes a voltar para a glória, a deixar seu tabernáculo terreno, ele que ensinou tantas coisas excelentes, ele faz questão de enfatizar algo àqueles discípulos, àqueles apóstolos. Ele diz: ide, levem o evangelho a toda a criatura. O Sermão do Monte é fantástico, as parábolas, sermões proféticos, mas Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele fez questão de enfatizar a importância do evangelismo, da igreja, ela ser a igreja da segunda-feira, como alguns dizem, de não se contentar apenas com aquilo que é pregado no domingo e volta para casa e espera vir no próximo domingo, mas que a igreja ela deve continuar. Acho que eu vi uma igreja uma vez, se eu não me engano, que o nome da igreja era Atos 29. E eu fui procurar na Escritura e falei: mas não tem Atos 29, vai até 28. Aí eu falei: puxa, entendi. É a continuação. É verdade. Devemos continuar com o Evangelho. É isso que Jesus Cristo queria. Ele queria que aquilo ficasse na mente dos discípulos, pois ele sabia que do evangelismo, do ide da igreja, dependeria a expansão do reino de Deus.
O evangelho chegando a todos os cantos. Hoje, nós só estamos aqui, arredondando aí 2000 anos depois da morte de nosso Senhor, porque homens como Paulo, que nós leremos, cumpriram esta missão, essa ordenança, este mandamento de Jesus Cristo. Porque se aqueles homens não dessem ouvidos àquilo que Cristo ordenou, não haveria salvação para nós, não haveria evangelho para nós, se aqueles homens não arriscassem a própria vida. Para que a mensagem do evangelho fosse propagada, muitos perderam parentes, familiares, filhos, esposas, muitos foram decapitados, incendiados, muitos funcionaram de iluminação para as ruas de Roma, simplesmente para que o evangelho pudesse chegar onde chegou hoje. E se nós não entendermos que isso continua sendo de suma importância, a tendência é colhermos isso que nós já temos visto no Brasil. Você percebeu que, segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o número de evangélicos, de cristãos, tem crescido a cada dia mais. 97% das pessoas em nosso país se dizem crentes em Deus. De alguma forma, creem em Deus. Você percebeu a corrupção, a baixaria, a promiscuidade que nós vivemos? Por quê? Porque aquilo que é dito não condiz com a realidade da Escritura. E é por esse motivo que nós devemos, sim, continuar levando o Evangelho a cada dia mais. Nós só estamos aqui porque homens e mulheres deram suas vidas para que esta mensagem pudesse se propagar. E aqui em Atos capítulo 13, nós temos de fato Paulo cumprindo este mandamento. Eu sei que infelizmente a igreja ela tem se tornado um tanto quanto apática em relação a evangelizar. Aparada mesmo, literalmente. Ou eles se tornam apáticos, ou eles ignoram por completo este mandamento que é claro. Ignoram o mandamento de evangelizar, dando as desculpas mais esfarrapadas possíveis. Desculpas nojentas. Mas nós vemos isso na Escritura também. Lembra? A Bíblia vai dizer que quando Deus chama Moisés e diz, olha, você vai levar a mensagem lá. Moisés diz, Senhor, eu não sei falar direito. O primeiro que começou a dar desculpa. Logo ele, que recebeu a lei. Sou pesado de língua, diz Moisés. Gideão, Deus disse, Gideão, vou levantar você. Gideão igualmente diz, Senhor, minha família é menor do povo. Eu não sei falar direito, eu sou menor da minha casa. Fugindo daquilo que Deus estava ordenando. Agora, qual que é a sua desculpa para não evangelizar, para não fazer parte, por exemplo, do grupo de evangelismo que nós estamos criando? Nós podemos dar desculpas como Moisés deu. Não sei falar direito. A minha oratória é ruim. Ou tenho muita vergonha. Eu sou um desses que morre de vergonha. Pastor, não parece. Você não tem noção da vergonha que eu tenho de falar com os outros. Muita, muita. Alguns dão desculpa até em relação, olha, eu estou enfermo, estou doente, fica difícil para mim. Mas ainda que nós venhamos a nos desculpar com Moisés, como Gideão, talvez a posição mais ideal, talvez não, com toda certeza, a posição mais correta, seja aquela posição de Isaías, onde Deus está assim, né? A quem enviarei? Deus procurando. Olha Isaías, quase que pulando na frente de Deus. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus procurando Isaías. Eu quero fazer parte. E Paulo, mesmo com enfermidades terríveis e dificuldades que talvez impediriam muitos de evangelizar, Paulo cumpriu aquilo que Deus tinha ordenado. E olha, já bateram na porta da sua casa testemunho de Jeová? Já bateram na porta da sua casa? Já não? Já? No que tange a evangelismo, testemunho de Jeová e mórmons são muito mais zelosos que a maioria dos cristãos. Alguns mórmons dedicam 2 anos de sua juventude em prol de proselitismo, do evangelismo, segundo a religião deles. 2 anos de sua juventude. Os jovens na igreja hoje em dia querem curtir. Enquanto esses, pregando heresias, como diz Paulo, lembra Paulo quando ele diz em Gálatas 1:8? Qualquer que anuncie outro evangelho, seja eu ou um anjo que anuncia o evangelho, diferente do qual vos tenho anunciado, que seja anátema. E eles estão lá pregando outro evangelho, mas ainda assim são muito mais zelosos que a maioria dos crentes. Testemunhos de Jeová são muito mais zelosos que a maioria dos cristãos. Paulo, na sua epístola aos Gálatas, ele conta que foi por causa de uma enfermidade que ele primeiramente pregou o evangelho. Eu acho que eu coloquei ele, põe por favor. Gálatas 4:13. E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Mais para frente,
na segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele vai dizer que essa enfermidade física era um espinho na carne. De fato, fica difícil chegar a um veredito de qual enfermidade era que Paulo tinha, mas ele tinha uma doença e era algo grave. Algumas tradições mais antigas vão dizer que Paulo sofria de terríveis enxaquecas, resultado de uma febre, malária, que ele pegou na região da Ásia Menor. E por conta disso ele tinha muitas dificuldades de locomoção. Alguns vão dizer que ele tinha intensos, né, ali até espasmos, chegando a quase convulsionar. Alguns escritos, que, óbvio, né, não são canônicos. Talvez seja por este motivo que o próprio Paulo, a falar a respeito dele, quando ele vai falar dele, ele diz assim, acho que eu pus ali, põe, por favor. Paulo, quando ele fala, ele compara suas cartas à sua pregação. Olha o que Paulo diz: não quero que pareça que desejo intimidar-vos por meio de cartas, pois dizem, as cartas deles são duras e fortes, mas a sua presença pessoal é fraca, e sua pregação não impõe respeito. Ou seja, Paulo, diante das pessoas, sua pregação, as pessoas olhavam, nossa, que pregaçãozinha ruim, que falta de presença de palco tem este homem. Um dos motivos talvez seja por conta de enfermidades constantes, dificuldades. E lembra que Paulo, certa vez, ele prega e estende o sermão, e um rapazinho que estava na sacada cai e morre? Dormiram na pregação de Paulo. Dormiram. As cartas pesadas, mas a presença fraca. Mas este homem, ele vem dar exemplo de que, mesmo com suas debilidades e fraquezas, colocando a sua vida em risco, ele não deixou que o evangelho ficasse estagnado, parado, mas ele fez com que a mensagem de Deus se propagasse a cada dia mais, porque ele entendia de fato como um dever. É uma ordem, é um imperativo. Ide pregar. É imperativo, é ordem. Não é uma opção. Olha, algumas pessoas vão pregar o evangelho, algumas cuidam da limpeza da igreja, algumas cantam. Não. É para todos. O imperativo, a ordem é para todos. Até quando? Eu e você ficaremos estáticos, quarta após quarta, domingo após domingo, sem convidar ninguém para vir à igreja conosco? Até quando a gente vai achar que é normal cadeiras vazias? Até quando a gente vai achar que, fazer o quê, né? Deus é soberano, Ele que sabe. Até quando nós vamos deixar de falar de Jesus Cristo, do seu poder, da ressurreição, em nosso trabalho, para os nossos familiares? Quantas pessoas serão necessárias se perderem, serem condenadas ao inferno, por nós deixarmos oportunidades passarem? Não podemos. É por isso que em 2 Timóteo Paulo vai dizer, pregue, insta, em tempo e fora de tempo. Constantemente. Eu já dei esse exemplo aqui, mas vou dar de novo. Se você já me ouviu, finge que é a primeira vez. Mas eu lembro que no comecinho da conversão, eu sei que a gente tem aquele maior amor. Claro. O problema é que a gente vai caminhando e a gente vai meio que se esfriando. Eu lembro que no comecinho da minha conversão, eu todo dia, né? Só na companhia de polícia que eu servia, eram acho quase 90, 100 soldados. Então eu ia todo dia. Oh Deus, dá oportunidade para falar para alguém, dá oportunidade. E eu ia tirar serviço, Senhor, dá oportunidade para falar para alguém. Eu estava no supermercado, Senhor, dá graça de falar de alguém, falar do seu amor para alguém aqui no supermercado. E eu lembro que, olha, eu sou com a minha esposa desde os 15 anos, minha primeira e única namorada, e vice-versa. Só que eu lembro que, antes de mim, um endemoniado entrou na vida dela lá, ela era meio apaixonadinha por ele, né? Essa paixão de mocidade, sabe? De 13, 12 anos. Eu só sabia que o nome do infeliz era Renato. Não queria nem saber quem era. Eu lembro que teve um dia, nós estávamos no supermercado, e o meu filho mais velho era pequenininho, ele estava brincando com outro menininho, e o pai do menininho estava junto. E eu estava ali, Senhor, me dê a graça de falar para ele. E eu comecei a, né? Que bonitinhas criancinhas, né? Que legal. Como quem não quer nada. E então comecei a falar com ele, não tem como não ver Deus, né? Através de uma criança. E com a minha imaturidade, mas comecei a falar ali, né? E nisso a minha esposa passava no corredor assim, eu chamava ela para vir, para mostrar, né? Ó o filhinho dele, conversando aqui e tal. E ela pulava, né? Passava no outro, aqui, ela pulava, né? Aí depois que eu fui ficar sabendo, eu falei, por que você não foi, criatura, chamando você? Aquele era um infeliz. Senhor, que converta mais longe da minha igreja. Para outro lugar.
Talvez se eu soubesse antes, eu não sei se eu falaria, né, com ele. Mas no começo nós não somos assim. Queremos o tempo todo. Se você vai a uma pizzaria, você indica para os outros. Por que a sua igreja, você não compartilha os vídeos? Por que a sua igreja você não convida para vir? Por que você não fala do Deus que te salvou? Ficamos na nossa, não. Esquecemos. Não podemos agir assim, queridos. Evangelismo é uma missão dada a todos nós. Portanto, faça parte do nosso grupo de evangelismo aqui da igreja. E não só aqui, é claro. Faça parte também do evangelismo, de cumprir a missão que Cristo ordenou em todo o tempo, levar o evangelho. Segundo, a salvação é mediante a fé, mas devemos pregar. Lembra em Romanos, quando Paulo vai dizer assim: como verão se não há quem pregue? A salvação é pela graça, é dom de Deus, mas Deus ordenou que nós levássemos a mensagem do evangelho, para que a graça dele, de fato, fosse manifesta na vida das pessoas. Este é o plano que ele tem. John Stott, ele diz que, nessa breve recapitulação que Paulo faz aqui, né, de toda a história de Israel, desde lá dos patriarcas até a monarquia, ele diz: é possível ver Paulo o tempo todo falando de Jesus Cristo, porque o sujeito de todas as ações, de todos os verbos ali, é Deus, é Deus. Todavia, a graça e a soberania divina, ela não nos autoriza a ficarmos estáticos, a nos preocuparmos apenas conosco, com o nosso umbigo. Paulo, ele vem aqui e se dirige àqueles judeus, àqueles prosélitos, em primeiro lugar na sinagoga, que era a igreja da época. E você reparou? Paulo, ele vai evangelizar na igreja. Antes de ir para os gentios, que nós veremos aqui do versículo 42 em diante, ele começa a evangelizar na igreja. Por que será? Ora, porque ele mesmo diz que nem todo Israel é de fato israelita, nem todos que estão dentro da igreja de fato são cristãos, então é de suma importância se pregar constantemente a respeito do pecado, a respeito do evangelho, do arrependimento, da salvação apenas em Cristo, é fundamental. E Paulo então ele prega, aplica a palavra, mostrando que mesmo pessoas criadas na igreja podem não conhecer a Jesus Cristo, podem ter conhecimento intelectual, claro que pode. Você pergunta aí, quais os profetas maiores? Sabe até musiquinha, criançada. Decora todos os livros. Mas a vida prática é um divórcio com aquilo que afirma com a boca. Não tem nada a ver. Esses homens que Paulo está pregando a eles primeiro, estavam na igreja. Paul Washer, ele tem uma pregação dele desde quando ele era bem novo, né? É chamado de pregação chocante. Se puder, põe lá no YouTube para você ver. Fantástico. Ele começa a dizer algo mais ou menos nesse teor, né? Olha, eu creio que Deus é poderoso para salvar as prostitutas, os ladrões, os assassinos, os crentes. Na hora que ele diz os crentes, as pessoas começam a rir. Ele diz: eu estou falando de vocês. Quem disse que todos vocês são filhos de Deus? Mesmo criados na igreja, apresentados, batizados, participando de forma ativa da igreja. Aqueles homens ao qual Paulo estava dirigindo a palavra, ele estava usando como exemplo aqueles homens de Jerusalém que, mesmo tendo a escritura, ouvindo semana após semana a mensagem, muitos sendo expertises na palavra, fariseus, ainda assim não viram o Messias prometido. Ou seja, é possível se frequentar a igreja há anos e ter conhecimento a ponto de ensinar ao próximo, e mesmo assim ser incrédulo. E mesmo assim não entender a mensagem do evangelho. Paulo vai explicar então que até a incredulidade daqueles homens estava debaixo do controle do Senhor. Então ele foca a sua mensagem de fato na morte, na ressurreição de Jesus Cristo, e afirma que Cristo, a qual muitos daqueles haviam rejeitado, era o Messias prometido. A salvação, Paulo vai explicar aqui, como eu disse a semana passada, ela sempre foi pela fé. A salvação nunca foi pelas obras, tanto na antiga dispensação, na antiga aliança, como na nova. A salvação sempre foi pela fé em Jesus Cristo. Ao contrário que muitos às vezes entendem, pensam que, olha, antigamente, na época da lei, as pessoas eram salvas por aquilo que elas faziam. Na época da graça, são salvas pela fé. Não é. A salvação sempre foi pela fé em Jesus Cristo. A diferença é o tempo e o espaço. As pessoas do Antigo Testamento eram salvas crendo no Messias que viria. Por isso os cordeiros sacrificados, os sacrifícios,
Elas criam no Messias, que um dia viria. E, de fato, libertaria elas da escravidão do pecado. E com seu sangue as purificaria de todo pecado. Nós, que estamos depois de Cristo, nós cremos no Messias que veio. Mas a salvação sempre foi pela fé. E terceiro, e último para encerrar, põe por favor. Terceiro princípio, consequências da evangelização. Nós vamos aqui, né, eu vou ler de forma quase que corrida aqui o texto de Atos 13. A mensagem do Evangelho, ela sempre vai produzir reações, por vezes, antagônicas. Você verá o Evangelho sendo pregado e no mesmo auditório de pessoas, você vai ver pecadores se quebrantando diante de Deus e pedindo misericórdia. E a mesma mensagem, você vai ver pessoas duras de coração, dizendo: quem é ele para falar desse jeito? Para achar que pode falar alguma coisa. E a mensagem é a mesma. Quebrantamento e amor, ou antagonismo e ódio, vemos quando o evangelho é pregado. Paulo, ele conseguiu de fato aqui despertar esses dois sentimentos no mesmo auditório. Ele conseguiu despertar pessoas para o evangelho, a ponto de muitas se tornarem discípulos, mas ele conseguiu arrumar uma perseguição ferrenha para cima dele e de Barnabé, com o mesmo evangelho. A mensagem de Paulo na sinagoga ali em Antioquia, ela foi impactante por conta disso. Os líderes da sinagoga, no verso 42, vai dizer assim, acompanhe comigo: quando iam saindo, rogaram-lhe que lhes repetissem essas palavras no sábado seguinte. Olha os líderes religiosos dizendo: voltem a semana que vem, preguem isso novamente. Nós precisamos ouvir, mais pessoas precisam ouvir. A Bíblia vai dizer que muitas daquelas pessoas que ouviram nos sábados subsequentes tornaram-se discípulos. Verso 43. E quando a reunião acabou, muitos judeus e gentios devotos, convertidos ao judaísmo, seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os encorajavam a perseverar na graça de Deus. As pessoas ficaram impactadas e não viam a hora de ouvir a mensagem novamente. Quando é a próxima reunião? Quando é o próximo culto? Detalhe: não é mencionado um único milagre sequer aqui. Porque eu sei que o milagre, né? Faz com que as pessoas elas consigam enxergar Deus talvez de uma forma um pouco maior. Quando você vê um morto ressuscitando, igual Paulo fez. Aqui não aconteceu isso. Nenhum milagre, nenhuma dor de cabeça foi curada. Nenhuma dor, estava com dor, levantar o braço, sumiu. Não, nada. E ainda assim as pessoas foram extremamente impactadas. Extremamente impactadas. Por quê? As pessoas que ouviram naquele sábado entenderam e durante a semana disseram: venham sábado estar conosco. Participamos de uma reunião onde nossas vidas foram transformadas. E o que a Bíblia vai dizer é que toda a cidade ia ouvir. Você imagina se nós que aqui estamos, de fato, levássemos a ferro e fogo este mandamento, nos esforçássemos de todo o nosso coração, com todo empenho, para que domingo, eu vou fazer de tudo, mas pelo menos uma pessoa eu vou levar. Você pensou se fizéssemos isso todo domingo? Não haveria cadeiras vazias. Precisaria comprar até mais. Precisaríamos fazer mais cultos aos domingos. Mas por que não acontece? Ora, porque não fazemos nossa parte. Apenas por isso. Eu lembro uma vez nós tínhamos um retiro. Nós vamos começar a fazer de novo, né? Agora temos mais igrejas. A igreja de Guará comprou uma chácara bem grande. E esse retiro chamava Impacto. E ele era um retiro evangelístico. Eu lembro que eu liderava pequeno grupo. E até então, nenhuma pessoa do meu pequeno grupo tinha conseguido chamar alguém, nem eu. Ninguém tinha dado certeza que ia. Eu disse, não posso. Eu preciso arrumar alguém para ir. Tá certo que eu era meio inconsequente, porque eu era meio novo na fé também, né? Onde eu morava, né? Passava um túnel debaixo da Dutra e ficava aquele pessoal chamando carro pedindo dinheiro, né? Eu praticamente cometi um sequestro. Eu peguei, entra aqui, eu tenho um negócio melhor para dar para você. Aí o rapaz estava lá. Pus ele no carro e levei para o retiro. Entreguei ele 2 dias depois. Deixei ligar para o pai dele, para a mãe dele, claro, né?
Mas eu lembro que eu estava assim, como assim? As pessoas precisam ouvir o evangelho. Ainda que foi em consequência da minha parte, mas graças a Deus depois, né? A família dele, acho que era alcoólatra, parou de beber, um monte de coisa. E nunca mais o vi no túnel. Não sei o que aconteceu com ele. Mas eu e você precisamos voltar àquele amor. Levar a palavra de Deus, nos esforçarmos para fazer isso. Porque olha qual foi o resultado, no versículo 43 e 44. E quando a reunião acabou, muitos judeus e gentios devotos, convertidos ao judaísmo, seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os encorajavam a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade reuniu-se para ouvir a palavra de Deus. Quase toda a cidade. Nós temos aqui uma média de 140 mil habitantes. 180? Atualizado pelo Sérgio, 180? Tem muita gente para a gente trazer. Mas por vezes os cultos não tem quase ninguém. Sobram cadeiras. Precisamos tirar fileiras de trás. Numa cidade com 180 mil pessoas. É um absurdo. O Evangelho, ele tem sempre esse duplo efeito sobre o povo que ouve. 2 Coríntios, Paulo vai dizer assim, 2 Coríntios 2,14, já estou encerrando, gente. Mas graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós se manifesta em todo lugar o aroma do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom aroma de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos como entre os que estão perecendo. Para estes somos cheiros de morte para a morte, mas para aqueles aroma de vida para a vida. E quem está preparado para essas coisas? Olha o que Paulo está dizendo. A mensagem do Evangelho é isso. Ela é aroma de vida para alguns, para aqueles que se viam como perdidos, mas é aroma de morte para aqueles que continuam impenitentes. O despertamento espiritual aqui foi imediato e seguido de uma implacável perseguição. O versículo 45 vai terminar assim, né? Indo para o final aí. Acompanhe comigo, verso 45. Mas vendo as multidões, os judeus encheram-se de inveja e blasfemando contradiziam o que Paulo falava. Em todo lugar, quando o evangelho verdadeiro é pregado, veremos essa reação. Pessoas enfurecidas, ensandecidas, levantando as piores mentiras possíveis. Paulo e Barnabé, com toda ousadia, ao verem esses judeus aqui, revoltados contra eles, ameaçados, sabe o que eles fizeram? Vocês não querem? Vamos para os gentios. Vocês não querem ouvir a mensagem? Tem quem quer. Versos 46 e 47 é isso que vai dizer. E Paulo e Barnabé falaram corajosamente. Era necessário que, em primeiro lugar, se pregasse a vós a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e não vos considerais dignos da vida eterna, nós não voltamos nós nos voltaremos para os gentios. Verso 47. Porque assim o Senhor nos ordenou. E ele vai dizer o que o Senhor ordenou, citando o Antigo Testamento. Eu te pus como luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Vocês não querem ouvir? Tem quem queira. Iremos aos gentios. Mesmo onde se manifestou rejeição, você percebeu que aqueles que Deus havia escolhido de fato creram? Aqueles que estavam destinados para a vida eterna, foi o que nós lemos, não é? Eles creram. Porque o Evangelho, ele tem esse poder de quebrantar, por vezes, aqueles mais improváveis, e às vezes aqueles que aparentemente tinham tudo para ser crente. Já falou de alguma pessoa assim? Ou já ouviu alguém falar, nossa, fulano é tão bonzinho, tão isso, tão aquilo, só falta ser crente. Só falta tudo. Só falta tudo. E o interessante é que ele vai terminar no versículo 50 e 52 assim. Mas os judeus incitaram as mulheres devotas de alta posição e os principais líderes da cidade, provocando uma perseguição contra Paulo e Barnabé, e os expulsaram de seu território. Mas estes, sacudindo contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Olha que coisa. Paulo e Barnabé foram expulsos daquele lugar. Não voltaram mais. Pergunte se a igreja parou. Não. Continuou. Continuou através de homens cheios do Espírito Santo. Porque, de fato, a mensagem do Evangelho é assim.
Uma igreja que é totalmente dependente do pastor está falhando em alguma área. Seja o pastor em preparar alguém, outras pessoas, ou seja os homens em se disporem a assumirem posições de liderança também. Para, pastor, conta comigo nisso, naquilo. Porque já pensou? Imagina como era ali no Antigo Testamento, né? O pessoal matava os discípulos a rodo. Daí você vem ao culto hoje, quarta. Daí você vem domingo, aqui, daí está o Adailton pregando aqui, ué, cadê o pastor Rafael? Decapitaram ele, fazer o quê, né? Mas o culto vai ter normal aqui. Daí você chega na quarta-feira, tá o Sérgio começando o culto. Ué, cadê o Adailton? Partiram ele no meio com um serrote ali, mas, né, vida que segue. Era de fato isso que acontecia no Antigo Testamento. E a igreja não parava, porque não havia homens mimizentos. De fato, haviam pessoas dispostas a levar o evangelho com custo da própria vida. É por isso que Tertuliano, ao ver inúmeros cristãos sendo martirizados no Coliseu, dizia: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Quanto mais se matava crente, mais as pessoas viam: eles têm fé de verdade, vou seguir esse caminho. Que Deus possa fazer de mim e de você, homens e mulheres de coragem, que sejamos evangelistas ambulantes onde estivermos, que não deixemos oportunidades passar, que façamos com Paulo, que venhamos a insistir em tempo e fora de tempo, para que uma pessoa, que seja durante toda uma vida, possa dar ouvido àquilo que nós falamos e o Senhor possa ter misericórdia dela. Agora, se nós tivermos esse desejo no coração e cumprirmos isso, pode ter certeza, veremos a cada dia mais pessoas se quebrantando, a cada dia mais pessoas se convertendo. Teremos os cultos a cada dia mais cheios, líderes a cada dia mais sendo levantados, pastores a cada dia mais sendo levantados. Mas para isso é necessário que nós cumpramos essa ordenança. Ide e levai o evangelho a toda criatura. Amém, meus irmãos?